Estas são as notícias do Armagedon. Neste vídeo, vamos descobrir a antiga marca do reino de Satanás. Vamos descobrir quem é realmente a Babilônia, a Grande. E vamos descobrir por que a Turquia vai ser a sede do Anticristo. Muitos têm especulado sobre quem a Babilônia Grande realmente é. Roma tem sido a principal candidata para muitos, assim como Nova York. Mas nenhuma delas é a verdadeira Babilônia. A Bíblia nos diz que essa Babilônia é um mistério para o mundo. Mas a Bíblia declara claramente exatamente onde o mistério da Babilônia está localizado. Não é a Babilônia original no Iraque. Mas ainda assim suas práticas são idênticas às da Babilônia. O sistema religioso babilônico girava em torno da adoração dos céus. O sol, a lua e as estrelas. O símbolo crescente e a estrela são as chaves não só para quem é o mistério da Babilônia, mas também sobre a identidade da besta. A lua crescente e a estrela são conhecidos por ser os símbolos do Islã, mas estes símbolos antigos e demoníacos também eram os próprios símbolos de Baal Ramon. Baal, o falso deus da antiga Mesopotâmia, mencionado na Bíblia, que era adorado juntamente com Astarote, a deusa das estrelas. Estes símbolos percorrem todo o caminho de volta para Nimrod e Semíramis. Semíramis era a esposa de Nimrod, mas ela também era sua mãe. Esta meretriz repugnante começou todas as falsas religiões do mundo. Quando Deus mudou o idioma do povo e eles pararam de construir a Torre de Babel de Nimrod, esse culto de Nimrod e Semíramis continuou a se espalhar para essas nações divididas. A maioria dos quais tem um deus e deusa como a base de sua falsa religião, que começou com Nimrod e Semíramis. Seus cultos passaram de um império para o outro. No Egito, havia os chamados Osíris e Ísis. Na Assíria, Assur e Ista. Na Babilônia, Bel e Belit. Na Pérsia, Mitra e Anahita. Na Grécia, Hélios e Artemis. Em Roma, Apolo e Diana. Em toda a Bíblia, eles são principalmente chamados de Baal e Astarote, a rainha dos céus. No livro de Atos, eles são chamados de Moloque e Renfã. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas do vosso deus Renfã, figuras que vos fizestes para adorar. Mas ao longo das mudanças de seus nomes, uma coisa permanece o mesmo: os símbolos pelos quais esses falsos deuses são identificados. O crescente e a estrela. No Egito, a crescente e a estrela foram postos na cabeça de Ísis, e o touro, Apis, também carregava a imagem do disco Sol de Ísis entre seus chifres, em forma de crescente. E se você olhar de perto, você pode ver que o verdadeiro autor desses símbolos é a serpente. E ela é a única a receber adoração através desses símbolos do crescente e da estrela. A Bíblia nos diz que a serpente é Satanás. Durante a época romana, Semíramis era adorada sob o nome de Diana. A imagem de Diana estava mais uma vez com o crescente e a estrela do Islã. E eles também curvavam-se e adoravam sua imagem na forma de um meteorito que caiu do céu. Porque o meteoro retrata sua imagem astrológica da estrela e da lua. Quando os apóstolos tentaram ministrar ao povo de Éfeso, todos eles, com uma só voz, continuaram clamando por cerca de 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios." E tendo acalmado a multidão, o escrivão da cidade disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua imagem que caiu do céu?" Claramente, a imagem que caiu do céu era um meteorito. E todos os adoradores de Diana a adoravam da mesma forma, gritando: "Grande, grande, grande é Diana." Isto é exatamente como os muçulmanos louvam a Alá. E eles se curvam em direção à cidade de Meca, repetindo Alá Akbar diversas vezes. Pelo que Alá Akbar significa Alá é grande. E é o mesmo grito ouvido pelos adoradores de Diana. Enquanto eles se curvam em direção à grande cidade de Meca, essa cidade se tornou como Éfeso, a cidade que detinha a imagem do meteorito que caiu do céu. Eles também proclamam que Diana foi grande para os muçulmanos, assim como Éfeso. Também se prostram a uma imagem que caiu do céu. E os muçulmanos são vistos beijando e acariciando esta pedra, como se a pedra fosse uma mulher.
Com efeito, Meca é a grande prostituta, cujos adoradores a chamam de grande, e o seu próprio título escrito em suas testas, Babilônia, a Grande. Quando o anjo levou João para o deserto para ver essa meretriz, lhe disse que não era apenas um falso sistema religioso, mas uma cidade religiosa também. A cidade apenas religiosa, que pode ser encontrada em um deserto, é Meca. E, surpreendentemente, o próprio símbolo da estrela de Semíramis, a prostituta, ainda está sendo cultuado até hoje por muçulmanos em todo o mundo, na forma da pedra Kaaba. Os muçulmanos afirmam que a pedra Kaaba era uma estrela que caiu do céu. É o mesmo símbolo da estrela de Semíramis, a rainha dos céus. E ela ainda está sendo adorada até hoje, exatamente onde o anjo disse que essa meretriz poderia ser mencionada, no ermo ou no deserto. Babilônia não é Roma e nem Nova York. Nenhum desses lugares são encontrados em um deserto. A última vez que Israel estava no deserto, eles também estavam adorando um Deus falso, o bezerro de ouro que Moisés destruiu. Este era o mesmo bezerro Deus do Egito, o Deus touro, que levou o próprio símbolo da prostituta Ísis entre seus chifres em forma de crescente. Graças às descobertas de Ron Wright, nós sabemos exatamente que esta falsa adoração ocorreu no deserto da Arábia Saudita, onde o altar para o bezerro de ouro ainda está mantido em segredo pelo governo da Arábia. O mesmo país e deserto onde os judeus adoravam esta besta bezerro de ouro. E a estrela símbolo da prostituta é o mesmo país e deserto no qual encontramos a cidade de Meca. Meca se tornou o centro global de adoração da lua e da estrela, exatamente a mesma religião da antiga Babilônia. Antes do Islã, Meca era uma cidade dedicada a muitos falsos deuses. A falsa deusa Alat era a esposa de Alá. Alat era a deusa da lua e deusa da fertilidade Semíramis, que Satanás tem usado desde o início. Seu santuário era Kaaba, que abrigou o mais famoso ídolo de Alá, um meteorito, Pedra Negra. Maomé tomou a cidade de Meca em 632, e ele entrou em seu santuário e destruiu os ídolos de Alá. No entanto, seu ídolo, Pedra Negra, foi preservado. E Maomé até ajudou a posicionar o seu ídolo, Pedra Negra, na parede leste de Kaaba. De fato, a Pedra Kaaba é o ídolo da prostituta. O anjo disse a João que esta prostituta está assentada sobre muitas águas. Então ele mesmo diz, as águas que viste, onde se assenta a prostituta. Apocalipse 17:15. São povos, multidões, nações e línguas. O anjo disse a João que as águas não eram mares, mas pessoas de todo o mundo, de muitos povos, nações e línguas. Esta é uma descrição incrível. Vê como os muçulmanos vêm de todo o mundo para o Hajj. Este fluxo de pessoas circulando ao redor da Kaaba como água. De fato, esta prostituta se assenta em muitas nações, povos e línguas. E todos eles se prostram e adoram a imagem de Semíramis ou Diana, que caiu do céu. A chamada muçulmana à oração espelha exatamente a forma de adoração de Nabucodonosor. Nabucodonosor criou uma imagem na planície de Dura, quando todas as pessoas em seu reino ouviam a música, que era uma chamada para a oração. Todos eles tiveram que se curvar em direção à imagem que ele criou. Ou ele disse que seriam condenados à morte. Isso é idêntico à forma islâmica de adoração. É exatamente a mesma forma de culto babilônico instituído por Nabucodonosor. É na chamada à oração para os muçulmanos, assim como os babilônicos, todos se prostram e adoram uma imagem. O culto a Bel, na Babilônia, girava em torno do culto ao sol. É espantosamente os tempos de oração islâmicos baseiam-se nas 5 posições do sol ao longo do dia. Na verdade, os 5 momentos de oração devem ser julgados por coisas como: qual é a cor do sol? Por quanto tempo dura a sombra? Ou se a luz é deixada no céu? Você pode descobrir a partir do Wikipedia como os tempos da oração islâmicos estão vinculados ao próprio sol. O mesmo sistema da besta de adoração babilônica já é em vigor e está aguardando a imagem falante da besta, que pode ser a própria rocha Kaaba, que Maomé declarou que um dia falaria, daria sabedoria a todos os que a tocassem. Poucas pessoas têm ligado os pontos para o Islã.
Aqueles que têm se recusado a se curvar em direção à imagem da besta islâmica, quando a chamada a partir dos minaretes for ouvida em todo o Império Islâmico, serão condenados à morte, assim como foi sob Nabucodonosor. Na Babilônia, eles adoravam o Deus Sol através do quadrado mágico. E os sacerdotes babilônicos usavam estes amuletos de selo do Sol, como selos de proteção contra a vontade de Deus a si mesmos. Eles acreditavam que os números de 1 a 36 representavam as 36 constelações que também eram deuses. E o total de todos os números equivale a 666, que representava ainda o Deus Sol, que era seu rei. Escondido na praça da Babilônia estava um símbolo de 6 lados. Um símbolo que abrangia todos os falsos deuses de lá. Este formato cria um cubo tridimensional, ou casa para esses deuses, que é exatamente o próprio formato de Kaaba. Mas isso não é tudo. Vendo como o Deus Sol babilônico era o governante supremo sobre esses outros deuses e constelações, seu número foi colocado do lado de fora da praça, na mesma posição em que se encontra o 666, no selo babilônico. É a mesma posição em que encontramos a pedra Kaaba, posto na parede de Kaaba. Sem dúvida, a pedra Kaaba está intrinsecamente ligada com a adoração ao Deus Sol babilônico e a adoração dos céus. O próprio nome Kaaba em português significa quadrado ou cubo. É o mesmo quadrado mágico que os babilônicos usavam para adorar ao seu Deus Sol. A pedra negra, Kaaba, representa o Sol, em torno do qual todos os muçulmanos, como as estrelas, giram. Alguns muçulmanos proeminentes disseram que os muçulmanos circundando a Kaaba se assemelham à órbita da galáxia. O Wikipedia diz: tem sido proposto, por exemplo, que o ato de Tawaf se assemelha à forma de uma galáxia quando vista de cima. Esta circular é interessante porque o lugar onde Nabucodonosor colocou seu ídolo era chamado de Dura. Dura significa círculo. Muçulmanos retratam Alá em símbolos do sol e da estrela. E você pode ver claramente nas portas de Kaaba que o nome de Alá é retratado com símbolos do sol. Na Bíblia, que foi traduzida para o árabe, há algo muito surpreendente. Encontra-se o número árabe 666, sendo uma palavra, e essa palavra é rocha, como na pedra Kaaba. A Bíblia está nos dizendo que o 666 está diretamente ligado à pedra Kaaba do Islã. A Bíblia descreve a besta como vinda do mar. Por isso, foi interessante descobrir que em milhas marítimas náuticas, a distância de Kaaba em Meca para o Domo da Rocha em Jerusalém é exatamente de 666 milhas náuticas. Maomé chamou a pedra negra de Yamen Allah, que significa a mão direita de Alá. Mas na Bíblia, o próprio Jesus é referido como a destra de Deus. E ele se senta à direita de seu Pai. E ele também é chamado a pedra angular. Portanto, esta pedra é literalmente um substituto para o Cristo. Maomé também declarou que ao fazer a Hajj, que significa fazer a peregrinação a Meca uma vez por ano, circulando ao redor da pedra Kaaba 7 vezes e depois tocá-la, que Alá usa a pedra negra para levar seus pecados. Mais uma vez, podemos ver Cristo sendo substituído por esta pedra, porque a Bíblia diz que é Jesus que tira os nossos pecados através de seu sacrifício. E Maomé substituiu Jesus Cristo com uma pedra caída do céu. Moisés disse claramente que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejais impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Sem dúvida, os muçulmanos estão desobedecendo claramente a Deus, curvando-se a uma estrela caída do céu. Atos 7:39 diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Foi então que eles fizeram um ídolo na forma de um touro, ofereceram um sacrifício para eles, e tiveram um banquete em honra do que eles próprios tinham feito. Então Deus se afastou deles e os entregou para adorar as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Deus diz que se afasta daqueles que adoram o exército do céu.
porque essa tem sido a religião dos pagãos ao longo das gerações do mundo, e também a própria religião do Islã. O anjo disse a João que a cidade religiosa de Babilônia tinha um nome escrito em sua testa: Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O próprio nome Meca significa mãe de todos os acampamentos. Com efeito, Meca é a mãe das cidades islâmicas em todo o mundo. E as abominações de Baal, que estão no topo de todas as suas mesquitas islâmicas. E ela é a mãe do terrorismo islâmico, e responsável pela morte de cristãos perseguidos no Oriente Médio e em todo o mundo. Apocalipse 17:6 diz: E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Esta falsa religião está embriagada com o sangue da Jihad, pelo que ela avança a sua religião pela matança. Mas a principal razão pela qual ela é chamada de mãe é porque ela é a maior falsa religião do mundo. Ela é a mãe de todas as religiões falsas. Islã, bêbado com o sangue da Jihad. Note como a Bíblia diz que os cristãos vão morrer nos últimos dias. Por decapitação. E nenhum outro país decapita mais pessoas do que a Arábia Saudita. Sem dúvida, Meca é a mãe da Jihad. É responsável pelas mortes de cristãos por decapitação. O anjo disse a João em Apocalipse 17:9 que esta misteriosa cidade também se assenta sobre 7 colinas. E Meca, de fato, se assenta sobre 7 colinas. A Bíblia nos diz que esta misteriosa Babilônia está localizada próximo ao mar, porque quando Deus faz com que a besta e os seus 10 reis destruam a Babilônia, todo aquele comércio por mar contempla a fumaça do seu incêndio, como se tivesse sido bombardeada. A maior rota marítima em todo o mundo é o Mar Vermelho, e Meca fica bem nesta rota comercial. É dali que esses navios vão contemplar a Meca ardente. Apocalipse 18:17 diz: todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe e lamentarão enquanto veem a fumaça das chamas a consumindo. Nunca houve uma outra cidade como esta grande cidade. Isaías 21:9 diz: caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. João viu a mesma coisa no livro de Apocalipse. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18:2. Mas onde Isaías diz que essa prostituta poderia ser encontrada? Isaías 21:1 diz: advertência contra o deserto junto ao mar. O mistério da Babilônia é uma cidade localizada em um deserto junto ao mar. João viu a mesma coisa. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. O profeta Jeremias viu a destruição da Península Arábica. Jeremias 49. Edom se tornará objeto de horror. Ninguém viverá lá ou nela habitará. Ouça o que o Senhor planejou contra Edom, o que ele propôs contra todos os que vivem em Temã. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o Mar Vermelho se ouviu o som. O mesmo mar próximo desse mistério da Babilônia é o Mar Vermelho. Mas onde está Edom e onde está Temã? Nas Escrituras, a antiga nação de Edom se estende do Iêmen, que é Temã, para o norte da Arábia Saudita, Dedã. Ezequiel 25 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Edom e arrancarei delas homens e animais e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Ezequiel 25:13. Isaías 21 diz: profecia contra o deserto junto ao mar, contra Dumã, gritam-me de Seir. Profecia contra a Arábia. Vossas caravanas dos dedanitas que acampam nos bosques da Arábia, vos que viveis em Temã, dentro de um ano todo o esplendor de Quedar chegará ao fim. Onde estão Dumã, Seir, Arábia, Temã e Quedar? Estão na Península Arábica, na moderna Arábia Saudita. Exatamente como os profetas João, Jeremias e Isaías disseram. A Arábia é conhecida em árabe como Al-Jazira, Al-Arábia, significando ilha árabe ou deserto junto ao mar. A Babilônia original não está localizada perto do mar, mas o mistério da Babilônia sim.
E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a farão devastada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo. Deus adverte seu povo a fugir dessa Babilônia. Ah, Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade. Porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Afiai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, Irã, porque o seu intento é contra a Babilônia, para destruir. Sim, o Irã estará entre as nações da aliança da besta, que destrói Meca e a Arábia Saudita. E o Irã usará suas armas nucleares contra a Arábia Saudita. Muitos se perguntam o que é o pergaminho voante no livro de Zacarias. E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis um rolo volante. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo volante. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. E eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e suas pedras. Este rolo voador é um míssil nuclear. Pelo que Deus diz a Zacarias, que isso irá devorar a madeira e as pedras. E Deus mesmo nos disse de onde esse míssil nuclear viria. Deus disse, para lhe edificar uma casa na terra de Sinar, e será estabelecida e definida ali em sua própria base. A terra de Sinar inclui partes do Iraque e do Irã. Mas por que a besta do anticristo islâmico e seu califado querem destruir a Arábia Saudita? Porque ela ainda é uma prostituta. Os reis da terra praticaram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo embriagaram-se com o vinho da sua imoralidade. Como os reis cometem imoralidade sexual com a Arábia Saudita? E qual é o vinho que a Arábia Saudita tem, que faz com que a terra se embriague? Esta prostituta vive em um deserto, e ainda assim ela produz vinho neste deserto. Qual é o vinho do deserto que faz com que a terra fique bêbada hoje? Que vinho é esse, o qual os reis da terra se prostituem? E existem países que obtêm o petróleo. Mas como podemos ter certeza de que o vinho é o óleo? Este é o tempo em que o Senhor resgatará Sião e toma vingança contra os seus inimigos. Os rios de Edom se transformarão em piche, e o solo vai se transformar em enxofre. Todo o país se queimará com piche. Piche é simplesmente petróleo bruto. A besta e a sua aliança, que inclui o Irã, vai destruir a Arábia Saudita, e seu óleo irá queimar. Porque a besta vai querer o controle total sobre o petróleo do Oriente. A Arábia Saudita irá se recusar a deixar de abastecer o Ocidente, que o califado islâmico vai querer controlar. Também eu ajuntarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E combaterei com eles ali pelo meu povo e pela minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma prostituta, e venderam uma menina por vinho, para se embriagarem. Depois que o anticristo islâmico conquista Jerusalém, ele dividirá a terra entre as nações islâmicas. E as crianças serão vendidas para os países árabes como prostitutas, e comercializadas por vinho, que é o petróleo. Os reis da terra têm se deitado com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita detém 1/5 dos campos de petróleo mundial. A Arábia Saudita vende seu petróleo em todo o mundo, especialmente para o Ocidente. O anticristo islâmico odiará a Arábia Saudita por causa de suas políticas econômicas promíscuas. Mas Deus odeia a Arábia Saudita por um motivo diferente. A Arábia Saudita não se prostitui somente com seu óleo para os países em troca de um controle mais islâmico em todo o mundo. Mas ela também é a maior meretriz da terra, porque também está propagando sua falsa religião para o mundo através de Meca.
E os 10 chifres que viste sobre a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e nua. 10 reis árabes, e comerão a sua carne, e as queimarão no fogo. Se você acha pouco provável que a besta ataque a Meca, pense novamente. O califado islâmico já queimou a Kaaba uma vez, quando bombardeou a cidade de Meca. O Irã vê a Arábia Saudita como um traidor, pelo envio de petróleo para os odiosos inimigos do Islã. O próprio Islã declarou que Meca será destruída. Eles disseram, o Mahdi governará o mundo a partir de Jerusalém, porque Meca será destruída. Algumas profecias islâmicas também declaram que outras áreas da Arábia Saudita também serão destruídas. O estado florescente de Jerusalém será quando Medina estiver em ruínas. O estado em ruínas de Medina será quando a grande guerra vier. Muitos têm perdido este versículo seguinte, que descreve pessoas chorando sobre esta cidade e lançando poeiras sobre as cabeças. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam chorando e lamentando, dizendo, ai daquela grande cidade. Quando foi a última vez que você viu um ocidental jogando poeira sobre as suas cabeças em angústia? Não é um costume ocidental, mas ainda é um costume árabe no Oriente Médio, de lançar poeira sobre a cabeça na angústia. E a Babilônia será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Por que o árabe armaria a sua tenda no Vaticano ou em Nova York? As escrituras são claras. Babilônia é na Arábia Saudita, que é onde o árabe tem sua tenda e onde os rebanhos se deitam. Mistério da Babilônia é uma cidade de escravidão. Seres humanos vendidos como escravos. A Arábia Saudita foi condenada por vários grupos de direitos humanos pelo seu tratamento horrível de uma força importada de mão de obra estrangeira. A Arábia Saudita é também o lar de um dos maiores comércios de escravidão sexual do mundo. A prostituta acredita que ninguém pode ver o seu comportamento atroz. Ela se gaba de não ver nenhuma amargura. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. A Arábia Saudita tenta esconder as terríveis condições da classe mais baixa e tenta encobrir o comércio sexual abominável e ocultar o estilo de vida decadente dos ricos barões do petróleo que controlam a Arábia Saudita. É reconhecida pela decadência sem precedentes da classe governante, enquanto sua força de trabalho escravo está longe, em péssimas condições, e ela gasta dinheiro como uma rainha, de acordo com as escrituras. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, de linho fino, de púrpura, seda, escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo tipo de objeto de marfim, todo tipo de objeto de madeira preciosíssima, de bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. A prostituta Babilônia é um grande importador, é consumidora em massa. Ela importa esses mesmos exatos itens ou bens. É famosa por seu ouro e os mercados de joias. Meca e seus subúrbios importam tudo, porque todo o país é um deserto. Os países petrolíferos luxuriosos fizeram a Arábia Saudita rica, além de seus sonhos mais loucos. E ela é enfeitada com ouro e joias preciosas. E Meca é a cidade que está sentada como uma rainha, sobre o coração do Império da Besta, que é o Califado Islâmico. Em breve o Império da Besta será revivido. E o anticristo islâmico vai proclamar que ele é o verdadeiro Messias e Mahdi. E o falso profeta realizará milagres para enganar a muitos. E estes milagres falsamente afirmarão que o Islã há de ser a única religião verdadeira e que, em seguida, o Mahdi traz paz, prosperidade e alegria para o mundo. E as pessoas migrarão para ver os milagres que estarão sendo feitos pelo Islã. Jesus adverte as pessoas para não irem ao deserto para verem o chamado Messias. Se disserem que o Messias está no deserto, não vá lá. Mateus 24, 26.
O deserto ao qual Jesus provavelmente se referia é Meca. E Jesus adverte seu povo a não ir a este deserto para ver este falso Messias. Jesus também disse que haveria falsos prodígios, sendo feitos em Jerusalém por falsos profetas. Um falso profeta é alguém que aponta para um falso Messias. Na verdade, haverá até mesmo muitos muçulmanos que tentarão enganar até mesmo os cristãos eleitos para seguirem o Mahdi. E haverá grandes sinais realizados por Satanás quando este, o Mahdi, for revelado. 2 Tessalonicenses 2,9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus diz que essas pessoas serão enganadas por esses milagres de Satanás, porque se recusam a amar a verdade e a aceitá-la. Mas o que é a verdade? A que Deus se tornou carne, nascido de uma mulher, e sofreu e morreu na cruz por nossos pecados, e ressuscitou de entre os mortos. Mas o anticristo islâmico e o falso profeta pregarão o exato oposto da Bíblia, e será uma grande ilusão e mentira. E esta mentira contará com a presença dos sinais e milagres de Satanás, e as pessoas serão atraídas para o Islã. Você foi advertido. O mistério da Babilônia é a mãe de todos os cultos. Agora que sabemos que a Babilônia é Meca, e a besta e o califado islâmico revivido é seu rei, o livro de Daniel nos diz a história por trás do pequeno chifre da besta e da área em que ele surge. Daniel descreve a conquista do rei Dário na Pérsia por Alexandre o Grande. O reino grego é descrito como um bode, e o reino persa, o carneiro. Um bode saiu correndo do oeste, se movendo tão rápido que seus pés não tocaram o chão. Ele tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele veio em direção ao carneiro, que eu tinha visto em pé ao lado do rio, e correu para ele com toda a sua força, e eu observei atacar o carneiro. E ele estava com tanta raiva que ele chocou-se contra ele e quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha forças para resistir. Ele foi jogado ao chão e pisoteado, e não havia ninguém que pudesse salvá-lo. Alexandre o Grande conquistou a Pérsia e o rei Dário. O bode tornou-se mais e mais arrogante, mas no auge de seu poder, seu chifre foi quebrado. Em seu lugar, 4 chifres proeminentes surgiram, cada um apontando em uma direção diferente. No auge de sua conquista, Alexandre morreu de repente, e os seus 4 generais dividiram seu império entre si. A Bíblia então descreve o chifre pequeno do anticristo, que vem de uma das partes do reino dividido de Alexandre. De um destes 4 chifres, cresceu um chifre pequeno, cujo poder estendeu para o sul e o leste, em direção à terra prometida. Cresceu forte o suficiente para atacar o exército do céu. Estas foram as divisões do reino de Alexandre. A partir de uma única dessas divisões que o anticristo pode surgir. Ele não pode vir de Roma ou América, porque a Bíblia diz claramente que ele sai de um dos 4 chifres, que representam o reino dividido de Alexandre. E os 4 generais de Alexandre nunca estenderam seus reinos além do Oriente Médio. E a parte mais distante do norte foi a Grécia. Daniel capítulo 11 estreita ainda mais a área, por ligar o anticristo ao reino do norte. O rei do norte era o reino Seleuco, que incluiu a Turquia, Síria, Iraque e Irã. E é nessa área que devemos prestar atenção para o surgimento do anticristo. Vamos descobrir onde a Bíblia diz que o trono da besta está localizado. A Bíblia ainda nos diz que país observar para o despertar da besta. É a Turquia. E é esse mesmo país que está um passo à frente, tentando reavivar o Império Otomano, chamando-o de Ordem Neo-Otomano. A Turquia está se posicionando como um mediador da paz no Oriente Médio. Israel vai assinar o acordo de paz de 7 anos com a Turquia, e colocando sua confiança nela, contando com eles para a segurança no Oriente Médio. Mas eles assinarão literalmente uma aliança com o próprio anticristo, que mediará este acordo de paz entre Israel e muitas outras nações muçulmanas. A Bíblia chama isso de uma aliança com a morte.
e diz-nos claramente que Israel vai contar com o anticristo turco, até que ele os ataque. A Turquia foi a sede do Império Otomano, mas também foi a sede do Império Romano do Oriente. O próprio Jesus nos disse que a besta viria da Turquia. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, que é a Turquia atual. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes diz essas coisas. Conheço as tuas obras e onde vocês habitam. Onde está o trono de Satanás? Onde Satanás habita? Jesus está nos dizendo não só que Satanás habita em Pérgamo, a Turquia atual, mas que a sua própria sede de poder está na Turquia, não em Roma. A Turquia foi o Império Romano do Oriente. Roma mudou sua capital para Constantinopla. É a partir daí que devemos esperar para ver o príncipe que vem mediar um acordo de paz com Israel. Agora vamos comparar o versículo seguinte, onde Satanás dá esse mesmo assento para a besta. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a de um leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Pegou isso? Onde era mesmo a sede de Satanás, a qual Jesus disse? Pérgamo, Turquia. Esta é a mesma sede de poder que Satanás dá ao anticristo, a besta. O assento do anticristo está na Turquia. O livro de Daniel o chama de pequeno chifre. Surpreendentemente, Istambul, que era a capital de ambos os impérios, o romano e o otomano, tem a forma de um chifre pequeno. E seu próprio nome é chifre de ouro. A Bíblia descreve a besta como tendo 7 cabeças, que descreve os reis e seus reinos. Eram esses: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E o Império Otomano, que se tornou a 7ª cabeça. O anjo disse que as 7 cabeças são 7 reis. Porque, a menos que o rei do império caia, o reino permanece vivo. Então, quando Roma caiu, o Império Romano caiu também? Não, mudou seu rei e capital para a Turquia. E essa linhagem real continuou de fato até que fosse derrotado pelo Império Otomano. Então, Roma e seu rei caíram. O Império Otomano é a 7ª cabeça que falta da besta. E ele veio e se foi, sem que as pessoas sequer percebessem que estava ali. E ainda claramente deixou sua marca em Jerusalém. Pelo que o Império Otomano é o mesmo império que reconstruiu Jerusalém, tal como está hoje. Mas como sabemos que o Império Otomano foi a 7ª cabeça? Bem, partindo da época do Egito Antigo até 1923 e o fim do Império Otomano, tem havido uma linha ininterrupta de impérios, ou cabeças governando o Oriente Médio. A besta, império, esteve viva do Egito ao Império Otomano. Mas onde está a besta agora? Está morto. E está morto porque só foram dadas 7 cabeças. E o último império, que foi o Império Otomano, foi dada uma ferida mortal que matou toda a besta. E não havia império para tomar seu lugar. Por isso morreu. E desceu ao abismo sem fundo. O Wikipedia diz: o império lutou contra os aliados na Primeira Guerra Mundial. E no final da guerra foi repartido pelos aliados. A Bíblia diz que a cabeça da besta foi ferida de morte pela espada. E a espada que cortou a 7ª cabeça da besta foi a Primeira Guerra Mundial. E essa mesma espada das nações aliadas dividiu ou cortou o Império Otomano pelos países do Oriente Médio que temos hoje. A Bíblia diz: e viu uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E todo mundo se maravilhou após a besta, mas a sua ferida mortal será curada quando a 7ª cabeça do Império Otomano voltar à vida como um 8º império, e subirá do abismo, e sua ferida será curada quando todas as nações otomanas divididas estiverem reunidas sob a Turquia. Estes são os 10 chifres de que a Bíblia fala, que estão na besta. Estes irão entregar seu poder à besta turca, a qual era governada pelo califa, o sucessor de Maomé. Segundo o Wikipedia, o nome califa é traduzido da palavra árabe khalifa, que significa sucessor ou substituto. Os muçulmanos costumam dizer que o califa é o substituto de Maomé, mas no Alcorão é usado para estabelecer o papel de Adão como representante de Deus na terra.
Você entendeu isso? O Alcorão diz que o califa é como Deus na terra. E o califa é tanto um líder político quanto religioso. E ele é um sucessor para Maomé e todos os profetas. Assim, não só o califa significa o representante de Deus na terra, mas o califa também é o substituto de Maomé e de todos os profetas. Os muçulmanos afirmam que Jesus era apenas um de seus profetas. Assim, a própria instituição do califa detém não só como Deus na terra, mas como um substituto para Jesus também. Surpreendentemente, a palavra anticristo não significa apenas contra Cristo, mas substituto para Cristo também. O título de califa bate com essa descrição perfeitamente. Existe uma razão para a qual o assento de Satanás está na Turquia. É porque o Jardim do Éden se localizava ali. Lembre-se de que Adão e Eva foram os governantes deste mundo, até que perderam esse status para Satanás. E Satanás dará esse mesmo status de Adão para o anticristo islâmico. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus. Tu eras o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Deus está nos dizendo não só que Satanás está no Éden, mas também o anticristo. E o Éden ficava na Turquia. Lembre-se de que Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Onde a Arca de Noé foi localizada? Na Turquia. A Turquia é realmente o lugar para se observar. A própria cor da bandeira da Turquia é como uma besta escarlate. E como já foi exposto, o crescente e a estrela é o próprio símbolo que Satanás escolheu para retratar a si mesmo através dos tempos por meio de falsos deuses. O rei escolhido de Satanás vai subir a partir de uma aliança de nações que incluem a Turquia, o Iraque e o Irã. A razão pela qual a besta é descrita como uma mistura de animais, de leão, urso e leopardo, é primeiramente porque denota os 3 antigos impérios que se unem para formar esta besta. Estes eram o leão, Babilônia, o urso, Pérsia, e a Grécia, que inclui a Turquia, o leopardo. Mas esta mistura também descreve os próprios árabes e seu reino. Não só João viu a prostituta no deserto da Arábia Saudita, mas ele também viu a besta que a apoiava. Existe uma razão muito boa porque a besta estava sentada no deserto da Arábia. E porque foi descrito como um animal misto. Porque Deus estava descrevendo os povos do próprio reino. Os árabes tomam seus nomes da própria Arábia. O nome Arábia em hebraico é El-Rebe, significando uma mistura ou povos mistos, ou sociedade mista. Os árabes são conhecidos como povo misto porque eles são uma mistura de todas as raças do Oriente Médio. Surpreendentemente, Deus estava descrevendo a própria raça árabe como uma besta mista. Também no livro de Daniel, Deus descreve o reino do anticristo como uma mistura de ferro e argila. E a palavra hebraica usada para descrever este reino misto é a própria palavra árabe, que é a palavra hebraica para misto. Daniel literalmente disse que o reino do anticristo seria um reino árabe. A Bíblia descreve uma outra figura chamada o falso profeta. E ele provavelmente será visto como um líder religioso. Ele é descrito como tendo chifres de cordeiro. A Bíblia diz que ele vai subir da terra ou terra, que está em contraste com a besta que sobe do mar das nações islâmicas. O oposto de mar é terra. E a terra é realmente uma referência para a terra de Israel. Então este segundo reino se elevará a partir das partes conquistadas de Israel em Jerusalém. É por isso que ele é descrito como tendo 2 chifres de cordeiros. E é possível que esse falso profeta vai ser judeu, e pode até mesmo afirmar ser Jesus Cristo. E ele fará falsas maravilhas, como trazer fogo do céu, que irá enganar os judeus e os muçulmanos. E esse falso profeta irá apontar para o anticristo islâmico, declarando-o como verdadeiro Messias. E esse falso profeta iludirá a todos a submeterem-se ao califa e seu império. E ele dirá para aqueles no Oriente Médio para criarem uma imagem para homenagear o Império Islâmico revivido. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. A Bíblia não nos diz como será essa imagem.
mas será construída em homenagem ao Império Islâmico revivido. E o falso profeta irá habilitá-la a falar. A Bíblia adverte a quem se curvar a essa imagem do Império Islâmico serão lançados no inferno para sempre com o Anticristo. O número 666 pode ser encontrado no próprio selo do Califado Otomano. Esse selo é chamado de Tugra. Ele contém em hebraico e grego o número 666. O hebraico 666 consiste nas letras VAV, repetidas 3 vezes. E em cima do hebraico é encontrado o número grego 666, que é a letra estigma, novamente repetido 3 vezes. Às vezes, os califas usavam um pseudônimo ao lado de seus nomes como El-Ghazi, significando o guerreiro. E você pode ver claramente um 666 neste pseudônimo. De fato, o nome do califa escrito no Turgra pode muito bem ser a marca da besta, por conter o nome de um homem e seu número, e também a marca do seu império, da lua crescente e da estrela. A Bíblia compara o Anticristo a uma estrela caída do céu, como Lúcifer que caiu, e como a própria pedra Caaba caída do céu. Isaías 14:12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. A própria imagem de Lúcifer é a estrela caída do céu. E o Anticristo islâmico vai usar um símbolo de estrela, como uma representação de si mesmo. E é por isso que encontramos o nome de califa simbolizando o sol. Porque o 666 era uma representação do Deus Sol. E conhecemos, a partir de nossos estudos, que o Deus Sol é realmente a serpente, Satanás. E ao colocar o nome do califa no sol ou estrela, Satanás está declarando o califa ser o 666. Então agora, você sabe que o brasão otômano é totalmente satânico, pelo que a lua crescente e a estrela foram os símbolos pessoais de Satanás ao longo de todos os seus 7 reinos. E sua própria estrela é símbolo do crescente. Foram encontrados no bezerro de ouro egípcio, que foi adorado pelos judeus apóstatas do deserto. E agora essa crescente e a estrela símbolo da serpente Satanás tornou-se o próprio símbolo do Império Islâmico. O próprio selo de cada presidente turco é a estrela de 8 pontas, que é a mesma estrela usada por Alexandre o Grande. Não é nenhuma maravilha que Deus chama o anticristo turco de uma estrela caída do céu, pelo que é o seu próprio selo. O grego 666, que é Shi, estigma, também foi encontrado na palavra Bismillah, que é o nome de Allah. E também foi encontrado novamente na Shahada, que é a confissão de fé islâmica, a qual é usada como emblema na testa por muçulmanos. A Bíblia fala do terrível destino para aqueles que tomam a marca do anticristo islâmico. Quem adora a besta e a sua imagem e receber sinal na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus que foi derramada sem mistura no cálice da sua ira. E ele será torturado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de sua tortura sobe para todo sempre. Não há dia de descanso ou de noite. Os que adoram a besta e sua imagem e aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, para recapitular, primeiro, não se curvar ao califa, nem jurar qualquer juramento de lealdade a ele. Segundo, não tomar a marca do seu nome como um selo em sua testa ou na mão, ou usar a sua marca como um emblema em sua testa ou no braço direito. Terceiro, não adorar a imagem que ele estabelece, mesmo que ela falhe e você possa ser morto ou preso, por você se recusar a se curvar a ela. Melhor crer no Filho de Deus unigênito, Jesus Cristo, que morreu na cruz por seus pecados. Invocai o seu nome e você será salvo. Só Jesus tem o poder de salvar. Seu nome é o único em todo o mundo que pode salvar alguém. E salvação não é encontrada em nenhum outro. Então clame a Deus hoje. Peça-lhe que perdoe todos os seus pecados. E creia no que ele fez por você na cruz. E você será salvo. João 3,16 diz:
Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, faça esta oração hoje. Deus Pai, eu creio que você enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por meus pecados. Eu creio que ele morreu e ressuscitou e está voltando para julgar os vivos e os mortos. Pai, eu me arrependo. Por favor, perdoe-me de todos os meus pecados. Venha para o meu coração e me faz o seu Filho. Em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus tenha falado ao teu coração por intermédio deste documentário.